Olá pessoal, muito bem-vindo a uma nova série. Essa série com certeza irá impactar a sua vida. Essa série é a hora de despertar. Nós vamos deixar, caso você queira, o material do qual nós extraímos essa série de estudos, o telefone do contato você poderá adquirir caso você queira, senão vamos caminhando por aqui a cada semana, durante 8 semanas nós vamos estar aqui conversando sobre esse tema que ele é tão atual e tão impactante. O estudo de hoje nós vamos falar sobre quais as causas do sono espiritual. O texto bíblico vai estar na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Mas hoje em especial nós vamos nos deter como mais precisamente o versículo 14, onde está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Basicamente o tema de toda a série está relacionado com esse versículo. O apóstolo Paulo aqui exorta a igreja cristã a viver urgentemente um verdadeiro despertamento. E essa repreensão nos leva a entender que existe uma espécie de sono, uma espécie de sonolência espiritual que tende a apoderar do povo de Deus e, vez por outra, ela se achega a nós sem que nós a percebamos. O sono espiritual, ele tem algumas características, mas o que mais a gente percebe no sono espiritual é a inatividade, a distração, a desatenção com as coisas de Deus. E quando uma pessoa ela está espiritualmente dormindo, um dos sinais que são muito evidentes, fica muito claro, demonstrado, é um apego às coisas terrenas e uma desatenção, um relaxamento para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. E por que dormimos? São muitas as razões. Talvez você mesmo tenha várias opiniões sobre o assunto, sobre por que nós damos lugar à apatia espiritual. E nós vamos tentar aqui, no estudo de hoje, responder algumas ideias aqui tiradas dessa passagem bíblica, algumas razões pelas quais nós tendemos a dormir espiritualmente. E uma delas, a primeira delas aqui que destacamos, está do versículo 1 ao verso 5, do capítulo 5 de Efésios, que é a indolência espiritual. O indolente é aquela pessoa insensível, alguém que falta-lhe força, falta-lhe estímulo para atuar na hora oportuna, no momento certo, que age muitas vezes de maneira até aparentemente desrespeitosa às coisas de Deus. As pessoas elas não investem muitas vezes tempo no seu relacionamento com Deus. Por isso, cada vez mais vão imitando o mundo e se parecendo muito mais com o estilo de vida do mundo do que Cristo de fato. Elas têm tempo para tudo, elas se dedicam a tudo, menos tempo para as coisas de Deus. E sem dedicar esse tempo, certamente acontecerá uma sonolência, a pessoa vai dormir espiritualmente. Outra causa é a incredulidade espiritual. A nossa vida é regida por aquilo que nós acreditamos. E de fato, eu não falo incredulidade pelo fato de ter falta de fé, porque é impossível que um ser humano viva sem fé. A questão é qual é o objeto da fé. Às vezes a fé está em um político, numa pessoa e até mesmo em si mesmo. E aí, quando a pessoa acredita em outra coisa, e talvez até mesmo nas mentiras de Satanás, ela acaba tendo uma apatia com as coisas de Deus e se afastando de Deus, e isso vivendo no engano do pecado, no engano de Satanás, porque decidiu acreditar em outras coisas. Então a incredulidade nas coisas de Deus leva você a acreditar em qualquer coisa, inclusive em pedras, em estátuas, em imagens, em pessoas. E a outra coisa é por causa da incoerência espiritual. Você sabe que uma vivência coerente
da espiritualidade implica em trazer para o dia a dia aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos como base de fé. Incoerência espiritual, gente, é defender uma coisa e viver outra. As pessoas, elas falam, muitas pessoas, claro, né, falam que seguem a Jesus, que tem um compromisso com Deus, mas se comporta como se nunca o conhecesse. Tem um comportamento conflitante, fala da fé, fala de céu, fala de morada eterna, mas vive como se o céu não existisse, se Cristo fosse meramente uma figura para ser falada, adorada, mas não vivida na prática. Outro problema é a indiferença espiritual, que está aí do verso 15 ao 17. Existe uma conhecida frase que é usada por muitos escritores, que diz que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Essas pessoas, no geral, elas começam a ficar indiferentes quanto à vontade de Deus. Elas são sábias para qualquer coisa no mundo, mas totalmente ignorantes para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Você sabe, uma pessoa que ela não leva Deus a sério, ela fala de Deus, mas na prática elas são ateias, porque de fato Deus não faz parte da vida delas. Elas são indiferentes às coisas de Deus e às coisas espirituais. Outra coisa é a fraqueza espiritual. Quando você está cheio da carne e vazio do espírito, você fica fraco espiritualmente. Aí, amigo, qualquer coisa, qualquer opinião carrega a pessoa. É impressionante, às vezes, quando você luta por alguém, a pessoa anda contigo, você ministra na vida dela, aparentemente ela tem um certo conhecimento, uma certa intimidade com Deus, mas o primeiro vento que chega, a primeira opinião que chega, o primeiro amigo, a primeira amizade deturpa tudo, muda tudo. É incrível como uma pessoa que muitas vezes ela foi criada dentro da igreja, ouvindo a pregação, ouvindo palavra, e de repente chega alguém, um namorado, uma namorada, um amigo, uma opinião de alguns desses influenciadores digitais aí pelo mundo afora, e carrega essas pessoas assim como se elas não tivessem tido contato nenhum com a fé, contato nenhum com Deus. Isso é uma fraqueza que espanta. Então, tudo isso leva a uma sonolência espiritual, e nos próximos dias nós vamos estar aqui conversando sobre esse assunto. Você faça de tudo para não perder nenhuma mensagem. Convide seus amigos para compartilhar a lição, convide seus amigos para compartilhar aquilo que Deus está falando à sua vida, através da palavra dele, através desse tema que será abordado durante essas 8 semanas, e eu tenho certeza que ao final algo extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida, na sua família, na sua célula. Se Deus tem falado ao seu coração, lembre sempre de celebrar, obedecer e compartilhar. Tem muita gente precisando ouvir aquilo que Deus está falando no seu coração. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.